É um ótimo nome para trabalhar com a gente, tá contratada. 40 mil por mês, 10 anos de estabilidade, um rosto conhecido em todo o Brasil e várias oportunidades de negócio. Tudo isso destruído em menos de um ano. Não por um acidente nem por uma crise econômica, mas sim por algo que ela mesma plantou. Hoje eu quero comentar sobre o vídeo publicado pelo canal Rafael Ares no YouTube, onde ele aborda o caso envolvendo Juliana Oliveira, conhecida por muitos anos por sua participação no programa de noite. Antes de qualquer coisa, eu acredito que o Rafael Ares fez algo que está cada vez mais raro na internet. Ele procurou analisar um assunto delicado sem transformar tudo em um tribunal emocional. E isso merece reconhecimento. Preciso que você visualize o tamanho do que estava em jogo, porque é fácil ouvir 40 mil por mês e deixar esse número solto, mas esse número precisa de contexto para doer ainda mais. 40 mil por mês é mais do que a maioria dos diretores de grandes empresas do Brasil recebe. É uma renda que a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros nunca vai ver na vida. E o detalhe que faz essa história ser ainda mais pesada, o trabalho dela era simples, ela aparecia no palco, interagia com os convidados, servia bebidas e fazia algumas piadas. Tudo dentro de um script, um personagem criado especificamente para ela pelo apresentador Danilo Gentili. Vivemos em uma época em que muitas pessoas escolhem um lado em poucos segundos. Elas assistem apenas um corte, leem apenas uma manchete ou escutam apenas uma versão da história e já decretam quem é o herói e quem é o vilão, mas a realidade costuma ser mais complexa. O caso da Juliana gerou uma enorme repercussão nas redes sociais após ela relatar situações de racismo e também expor questões relacionadas ao ambiente de trabalho e episódios que ela considerou abusivos. Em março de 2024, Juliana Oliveira fez uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra Otávio Mesquita. A acusação era grave. Ela dizia que ele tinha cometido um crime grave contra ela durante uma gravação na frente de todo mundo. As declarações trouxeram um debate nacional sobre assédio, respeito, responsabilidade das empresas e o tratamento dado às vítimas. O ponto que Rafael Ares destacou e que considero importante é que existe uma diferença entre analisar os fatos e simplesmente agir pela emoção do momento. Muitas vezes a internet funciona como uma multidão correndo em uma única direção. Quem tenta questionar algo é imediatamente atacado, mas questionar não significa defender erros. Questionar significa buscar a verdade, e a verdade nunca deveria ser inimiga da justiça. Uma das coisas mais interessantes no comentário dele foi mostrar que, quando um assunto se torna público, surgem diversas narrativas. Algumas pessoas enxergam apenas a dor de Juliana. Outras observam as respostas apresentadas pelos envolvidos. Outras ainda tentam compreender todo o contexto. Nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. No dia que a Juliana fez essa denúncia, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E quando a Juliana veio e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é, nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Ela diz, não quero que denunciem na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. O que ela me diz? Não quero que denuncie no SBT. Não porque ele mandou as pessoas acreditarem em um lado, mas porque incentivou as pessoas a pensarem, e quando alguém faz a sociedade pensar, já está prestando um grande serviço. No fim das contas, casos como esse nos lembram que, por trás das manchetes existem seres humanos, existem dores reais, existem consequências reais, existem famílias, existem carreiras, existem marcas que ficam por muitos anos. E talvez seja justamente aí que mora o problema dos nossos dias. Nós desaprendemos a ouvir. Queremos responder antes de compreender. Queremos acusar antes de saber quem está errado. Queremos condenar antes de saber a verdade. Isso vale para um lado ou outro. Se alguém sofreu uma injustiça, essa pessoa merece ser ouvida. Se alguém está sendo acusado, essa pessoa também tem direito de apresentar seu lado. Uma sociedade madura precisa sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, antes de compartilhar uma acusação, antes de atacar alguém, antes de transformar um assunto sério em guerra, vale a pena refletir. Nem toda história é simples. Nem toda resposta vem rápido. Nem toda verdade aparece imediatamente. Mas uma coisa é certa.
Uma sociedade que abandona a prudência acaba se tornando refém do barulho. E uma sociedade que perde a capacidade de ouvir os dois lados corre o risco de trocar a justiça pela paixão, porque quando apenas um lado pode falar, não existe justiça. Existe torcida organizada, e Raphael tocou exatamente nesse ponto. Ele não tratou o assunto como entretenimento barato. Ele não transformou a situação em um caso irrelevante. Ele procurou refletir sobre o que está acontecendo e sobre a velocidade com que as pessoas destroem reputações ou escolhem seus favoritos. Outro aspecto que me chamou a atenção foi a discussão sobre coerência. Parabéns ao Raphael pelo comentário equilibrado, pela coragem de entrar em um tema tão sensível, e pela tentativa de trazer reflexão em meio a tanta polarização, independentemente da opinião de cada pessoa sobre o caso. Discussões feitas com responsabilidade sempre contribuem mais do que julgamentos precipitados, e talvez seja exatamente disso que estamos precisando. Menos gritos, menos torcida e mais disposição para buscar a verdade. Muitas vezes vemos pessoas defendendo uma vítima em um caso e ignorando outra vítima em uma situação diferente. Vemos pessoas exigindo provas quando não gostam da pessoa envolvida, mas acreditando em tudo quando a narrativa favorece suas opiniões. A verdade não pode depender das nossas preferências. A verdade continua sendo verdade mesmo quando incomoda, e continua sendo mentira mesmo quando favorece o lado que gostamos. Por isso o comentário do Raphael ganhou tanta atenção, porque ele tentou trazer racionalidade, e não emoção. E isso exige coragem, principalmente em tempos onde qualquer opinião pode gerar ataques de todos os lados. Também existe uma reflexão maior que podemos tirar de toda essa história. Quantas pessoas já sofreram em silêncio? Quantas pessoas já passaram por humilhações dentro de ambientes profissionais? Quantas pessoas carregam feridas de situações que nunca tiveram coragem de contar? O relato de Juliana trouxe à tona discussões importantes sobre racismo e sobre o sentimento de abandono que muitas vítimas relatam sentir. Ao mesmo tempo, os desdobramentos posteriores mostraram como casos públicos costumam gerar debates intensos, versões divergentes e disputas narrativas. Talvez a maior lição seja esta: precisamos aprender a ouvir sem idolatrar, precisamos aprender a questionar sem perseguir. Pessoas erram, pessoas podem se contradizer, mas princípios devem permanecer. Respeito deve permanecer, justiça deve permanecer, busca pela verdade deve permanecer. E foi justamente por isso que gostei do comentário feito pelo Raphael Harris. O mercado não julga, ele calcula risco. E ela virou risco. Eu acho que quem ajudou a estragar a Juliana, foram as irmãs Abravanel. Porque começaram a convidar ela para Jequiti, roda-roda, para participar de evento, etc. E ela começou a se achar muito importante. Ainda mais que também ela abriu ação trabalhista contra o SBT, alegando irregularidade no contrato. Uma ação que atinge diretamente nomes mais pesados da emissora. Mais uma batalha, mais uma confusão, mais um motivo para o mercado olhar para ela e decidir que não vale a pena a dor de cabeça.